Olá, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês e com os familiares? Espero que esteja tudo bem. Vamos continuar o assunto aí de polígonos, parte 2. Me chamo Tatiana Alvarenga e sou responsável pelos conteúdos de matemática aqui no projeto Educa TV Lavras. Vamos lá então, galera? Então, vamos continuar os assuntos do PAC 7, unidade 1. Na aula anterior, nós começamos a estudar esses assuntos e nele, nós começamos e vamos continuar a estudar sobre os polígonos, que são figuras geométricas que compõem a base da geometria plana. E nós também, além da classificação dos polígonos, de seus elementos e de sua nomenclatura, com relação aos dados, foram vistos nesta aula aqui, que trata do assunto de polígonos. Então, os polígonos regulares nós vimos também na última aula, quando ele apresenta todos os lados congruentes e possui a mesma medida também, é um polígono regular. E nós também temos os polígonos convexos, que nós também estudamos na última aula, quando apresentam os lados e os ângulos congruentes, ou seja, ao mesmo tempo são equiláteros e equiângulos. Por exemplo, o quadrado é um polígono regular. E os elementos do polígono convexo nós também estudamos na última aula, que são os lados. Nós estudamos o vértice, que ligam os lados. Nós estudamos também o que são diagonais, E nós também estudamos sobre os ângulos internos. Isso aqui nós vimos na última aula. E também estudamos os ângulos externos. Lembraram o que significa cada um? E hoje nós vamos estudar as diagonais de um polígono convexo. O que são diagonais de um polígono convexo? As diagonais de um polígono são segmentos de reta que ligam dois de seus vértices não consecutivos. As imagens a seguir mostram as diagonais de alguns polígonos, retas dentro de cada figura. Então, aqui nós temos, esse quadrado aqui que você observa. Então, vamos observar aqui, galerinha. Aqui, nós temos um polígono convexo. E aqui, são as diagonais. Então, eu posso observar que esse quadrado aqui, a primeira diagonal dividiu em dois triângulos, Uma acima e uma abaixo da diagonal, certo? Tanto assim quanto assim. Dividiu em dois triângulos, a parte de cima e a parte de baixo, ok? Então, essa aqui que divide o quadrado exatamente no meio é a diagonal. Agora, nós também temos aqui, dessa figura aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 também diagonais. Então, nós também observamos, nós já fizemos um exercício falando que 5 lados, a figura de 5 lados tem também 5 diagonais. Lembraram? E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem as suas várias diagonais aqui, certo? E eu pergunto para vocês, existe uma fórmula específica para você já calcular de imediato o número de diagonais de um polígono? Vamos aprender aí? Observe que o número de diagonais aumenta quando aumentamos o número de lados do polígono. O triângulo não possui diagonais. O quadrado possui 2 diagonais. Lembra que eu falei para vocês que teve a primeira diagonal, que dividiu em 2 triângulos. A outra diagonal também dividiu em outros 2 triângulos. E o pentágono possui 5 diagonais. O pentágono é uma figura, que tem 5 lados. Então, também tem 5 diagonais. O hexágono tem 6 lados. E o hexágono tem 9 diagonais. Ok, galerinha? Vamos contar aqui as diagonais aqui do hexágono?
Vamos aqui na TV, por favor. Então, aqui, ó, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? 7, 8, 9. Então, aqui são 9 diagonais, ok? E agora, nós também podemos observar aí, quando nós temos 7 lados. Olha aqui nessa última figura. Conta quantos lados tem aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem quantas diagonais? 14 diagonais. Então, vamos aprender, né, que o número total de diagonais de um polígono pode ser calculado, né, por meio de uma expressão matemática. O número total de diagonais, D, nós vamos chamar então de D aqui o número de diagonais, né, de um polígono. Ele pode ser obtido a partir da seguinte expressão. Então, nós vamos chamar D, número de diagonais do polígono, N, o número de lados do polígono. E nós obtemos o D em função, o N que multiplica N menos 3, e esse resultado aí é dividido por 2. Lembraram aí, pessoal? Viram em algum momento essa fórmula? Se vocês não viram, é bom memorizar. É muito importante aí você saber tudo de cor. E salteado. Falou em diagonal, lembra da fórmula. N que multiplica o parêntese, N menos 3, e divide esse resultado por 2. E se agora eu perguntar para vocês aí, vocês que são fantásticos em matemática, acertam tudo. Então eu pergunto para você aí, que está assistindo, nós aqui do Educa TV Lavras, seja na TV ou no YouTube, qual que é o número de diagonais de um polígono que possui 40 lados? Imagina você desenhando, né, um polígono de 40 lados e depois ligando, né, 2 pontos, né, para formar as diagonais. Então vamos pensar na situação de desenhar. Você acredita que é necessário fazer uma figura para você encontrar? Olha o que fala aqui no slide, pessoal. Não é necessário desenhar a figura para responder a questões como essas. Para encontrar o resultado, nós podemos apenas substituir a fórmula. D é igual a N, que multiplica o parêntese N menos 3, e esse resultado é dividido por 2. Então, vamos substituir essa fórmula aqui. Eu quero D, então no lugar do N eu vou colocar 40, porque 40 é o número de lados, e N eu chamei número de lados. Dentro do parênteses, eu vou substituir o 40, né, que tem um N lá internamente ao parêntese, e vou dividir por 2, conforme é encontrado na fórmula. Depois, eu resolvendo aí, eu posso multiplicar 40 por 37, porque 37 é o resultado de 40 menos 3, o resultado de 40 vezes 37, e esse resultado dessa multiplicação dividido por 2 vai resultar em 740. Então, eu falo que um polígono de 40 lados possui 740 diagonais, pessoal. Imagina você desenhando um polígono de 40 lados e depois encontrando 740 diagonais. É fácil ou não é? Se for fácil, eu quero um dia que você desenhe aí e mostre para o seu papai e mamãe. Agora, se você preferir utilizar a fórmula, é só você substituir, que D é igual a N, que multiplica N menos 3 dividido por 2. E agora, nós vamos, né, estudar a soma dos ângulos internos de um polígono regular. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono que seja é calculada pela expressão.
Então, eu vou falar que a soma SI, a soma dos ângulos internos, é igual a N menos 2, que multiplica por 180. Caso queira calcular o valor de cada ângulo interno, basta dividir a soma dos ângulos internos pelo número de lados do polígono. Vale lembrar que essa fórmula só deve ser utilizada em polígonos regulares, pois eles possuem os ângulos internos iguais. Então, os ângulos internos, que é dado por AI, é igual à soma total, né, de todos os ângulos, que eu chamei de SI, a soma interna, dividido pelo N. N é o número de lados. Então, vamos agora para um exemplo. Qual é a soma dos ângulos internos de um heptágono regular? Só lembrando que um heptágono possui 7 lados. E qual é a medida de cada ângulo interno? Vamos lá então, galerinha. Então, eu sei que a fórmula da soma interna é N menos 2, que multiplica 180. Então, no lugar do N aí, conforme a minha figura, né, tem 7 lados, é o heptágono, então no lugar do N eu vou colocar o 7. Então, eu substituir na fórmula, fica S é igual, dentro do parênteses, 7 menos 2, porque aí eu quero analisar a minha figura de 7 lados, então por isso que eu coloquei N igual a 7. Esse parêntese vai multiplicar por 180. Depois eu resolvendo, 7 menos 2, 5. Eu ainda preciso multiplicar por 180. E eu multiplicando 5 por 180, eu encontro o resultado de 900. Então, eu concluo que a soma dos ângulos internos de um heptágono regular, ou seja, uma figura, né, um polígono de 7 lados, é 900 graus. No entanto, eu também pergunto para vocês aí, qual é a medida de cada ângulo interno? E eu também pergunto para vocês aí, qual que é a medida de cada ângulo interno? Pessoal, e a medida de cada ângulo interno nós encontramos pela fórmula. AI é igual a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Conforme a minha figura tem 7 lados, é só eu dividir a soma que eu encontrei, que foi 900, dividido por 7, que eu encontro um resultado de aproximadamente 129 graus, que possui cada ângulo interno da minha figura heptágono, ok? Certinho? Então, vamos agora para o próximo. Soma de ângulos externos de um polígono regular. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é igual a 360 graus. Então, agora, pessoal, vamos passar para algumas atividades, para nós treinarmos os conteúdos aqui que foram, né, do PAC 7, unidade 1. Pessoal, então, vamos aqui para a primeira atividade. O heptágono 7 lados possui quantas diagonais? 10, 12, 14 ou 16? Substituindo a fórmula N, que multiplica N menos 3, dividido por 2, esse N aí, pessoal, pode ser tanto maiúsculo ou minúsculo, significa o número de lados do meu polígono. Substituindo aí, substituindo N por 7, eu encontro 14. Então, significa que um heptágono possui 14 diagonais. Para você que marcou 14 aí, acertou. E agora, qual que é o valor de cada ângulo interno de um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é que possui todos os lados iguais, bem como os ângulos. Então, se eu sei que um triângulo internamente possui 180 graus, eu vou dividir esses 180 graus pelos 3 ângulos, que eu vou encontrar 60 graus. O número de lados de um polígono, cuja soma dos ângulos internos é 720, é 5 lados, 6 lados, 7 lados ou 8 lados. Então, a fórmula aí que nós utilizamos é SI, que é a soma
dos ângulos internos é igual a n menos 2, que multiplica 180. Você substituindo aí, depois fazendo a operação inversa, você vai encontrar um n igual a 6. Pessoal, assim nós finalizamos mais uma aula do Educa TV Lavras. Aguardo ansiosamente você na nossa próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus, e se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, por favor, se inscreva. Conto com a sua colaboração, com a sua visualização e com o seu empenho em matemática, para você fechar o ano com chave de ouro em matemática e todas as outras disciplinas. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Até a próxima.